Galera, o novo capítulo de One Piece pode ter confirmado pra gente que os 5 anciões não usam Akuma no Mi. Será que eles são os próprios demônios das frutas? Além disso, a gente tem uma aparência quase assustadora do Luffy na sua quinta marcha, a Bonnie mostrando um poder absurdo e algumas revelações sobre o gigante de metal. Fica aqui, bora conversar sobre tudo o que tá acontecendo no capítulo 1119 de One Piece. Mas sem mais enrolação, o capítulo já começa com o Kaku mandando a Stussy embora. Ele começa a ridicularizar aquela questão sobre ela ter se tornado amiga dele, do Lute e dos outros CP0. Fala que o Lute é um agente cruel. Se ele aparecer lá, o Kaku não vai ter nada que ele possa fazer pra impedir. A Stussy tenta insistir, mas o Kaku grita com ela, dizendo pra ela ir embora. E a gente vê que ele tá segurando o choro, que indica que de fato ele se importava com ela, mas ele sabia o que o Lute ia fazer. Então nós mudamos de cena e vemos o Luffy e a Bonnie nas suas formas Nika. O Luffy fala que aquilo tá começando a ficar divertido, os marinheiros reconhecem a aparência dele e os gigantes reconhecem que é o Nika. E aqui a gente tem uma fala bem interessante, já que o Marcus Mars confirma o que todo mundo já imaginava, né? Não é como se a Bonnie também fosse o Nika, é só um faz de conta, ela só tá usando a Toshi Toshi no Mi dela pra imitar o Nika. Então o Luffy explica que não importa o que eles façam contra o Gorosei, isso não vai funcionar. Então enquanto ele se transforma em um balão de borracha gigante e defende com o próprio corpo o cuspo de fogo do Marcus, ele fala que ele quer que os outros mandem ele voando com toda a força na direção do Gorosei. Logo o Sanji entende que o Luffy tá falando que eles não têm outra alternativa a não ser mandar o Gorosei voando pra longe. Enquanto os gigantes ficam encarregados de consertar o navio para poderem zarpar logo, nós vemos o Luffy com uma aparência quase assustadora, com seu corpo todo queimado, agarrando as asas do Marcus Mars. Enquanto Sanji, Frank e Bonnie se preparam para atacar ele, e inclusive que apelação da Bonnie, que tá usando o que seria essa imitação da quinta marcha do Luffy, tá na forma gigante e ainda tá usando o que seria o equivalente à terceira marcha, para deixar o punho gigante mesmo pro tamanho gigante dela agora, e ela tá usando o haki do armamento. Eles acertam com tudo as costas do Luffy, que fala que aquilo dói. Inclusive, para quem ainda se questiona se a quinta marcha do Luffy ignora ou não o sistema de One Piece, não, e aqui a gente tem mais uma prova. A Bonnie pergunta se aquilo tá doendo e o Luffy fala, é claro, se vocês usam haki, é claro que vai doer. Porém o Luffy começa a comprimir o Marcus na sua barriga e o Sanji e o Frank começam a falar pra Bonnie continuar acertando o Luffy. Então quando ele solta o Marcus voltando pra sua forma de balão, ele acaba arremessando o Gorosei pra muito longe. Eles começam a se apressar pra ir embora, mas o Luffy pergunta cadê o grupo do Sop. O Sanji explica que eles já deveriam estar chegando, mas eles estão atrasados. A Atlas fala que ela vai lá conferir, enquanto ela pensa que a York tá monitorando ela e a Lilith e fala que elas têm que fazer algo. Enquanto isso nós vemos o gigante de metal debaixo d'água e a gente vê que o Dendemushi ainda não foi destruído e a mensagem do Vegapunk volta a ser tocada, enquanto ele fala que nada, não tem nada, mas no meio de algumas falhas da transmissão ele fala que o que foi passado intacto pode ser chamado de um tipo de vontade, que a gente entende que ele estava falando sobre as vontades dos D. Porém, uma parte da transmissão foi cortada, então a gente não sabe exatamente o que ele estava falando. Enquanto o Stella na transmissão fala que ele espera que essa voz alcance aqueles que não levam isso a sério, a gente vê a York falando com os Gorosei que as ondas de transmissão foram cortadas, mas que a mensagem vai continuar passando, eles só conseguiram interromper ela e não acabar, e que para acabar com ela eles vão ter que destruir diretamente o Dendemushi. Porém, voltando para o navio dos gigantes, a gente vê que tem vários destroços caindo do céu, e no meio dos destroços, vários agentes da Cypherpool. No meio deles também estão os serafins. Os marinheiros tentam impedir que eles se machuquem com a queda, e a gente vê que isso está acontecendo porque o São Júpiter tá cuspindo isso tudo pro céu. Então ele se vira para o navio dos piratas gigantes e começa a tentar sugar ele, trazendo de volta e impedindo que eles fujam. O Luffy então logo avança na direção dele, deixa apenas o seu punho gigante para a proporção gigante que ele já tá, né, e acerta um soco no Gorosei. Mas então, enquanto o Luffy bate no São Júpiter, o São Topman passa correndo por ele na direção do navio dos gigantes. O Luffy grita dizendo pra eles tomarem cuidado porque a cabeça dele é muito dura, ele pula pra esmagar o navio dos piratas gigantes e a gente vê que a Bonnie já voltou pra sua forma criança e fala que a liberdade cansa. E ok, aqui a gente tem duas coisas muito interessantes pra comentar. A primeira é sobre o Gorosei, porque isso aqui pode ter confirmado pra gente que eles não são usuários de Akuma no Mi e que de fato esse é um poder natural, como se eles realmente fossem essas criaturas e estivessem apenas se disfarçando em formas humanas. Isso é bem simples na verdade, se a gente for prestar atenção nessa cena, o São Topman tá pulando na direção do navio dos gigantes que tá na água e não tem mais nenhum pedaço de chão lá, ou seja, ele tá basicamente pulando na água. Se ele fosse um usuário de Akuma no Mi, ele não poderia fazer isso, ou ao menos se ele fosse um usuário de Akuma no Mi minimamente inteligente, ele não faria isso. Ou seja, isso aqui indica pra gente que de fato o poder do Gorosei não vem de Akuma no Mi, mas sim é algo natural deles, afinal o Gorosei não parece ter problema em pular na água. Isso já vinha sendo premeditado com a questão dos círculos de invocação e essas coisas, já era uma teoria bem famosa e eu diria que isso agora tá confirmando pra gente, a não ser que depois tenha alguma outra explicação, de fato não parece ser o poder de uma Akuma no Mi. Mas e aí, será que é algum tipo de maldição? Será que é algum poder que eles roubaram sem ter os efeitos colaterais? Ou será que realmente eles são os Akumas, eles são os demônios das frutas? Infelizmente isso a gente só vai descobrir no futuro, e o
segundo ponto que eu queria comentar é sobre a Bonnie. Como a gente vê aqui, ela se cansou e perdeu a forma Nika antes do Luffy. Isso pode ser simplesmente porque o Luffy é mais forte e ele já usou mais vezes essa forma, porém existe uma outra possibilidade, que é justamente que usar a Toshi Toshi no Mi, a fruta da Bonnie, para imitar outros poderes ou para distorcer o futuro é mais cansativo do que usar a quinta marcha. Basicamente o que eu quero dizer é que quanto mais distorcido for o futuro, talvez ela se canse mais, e aí nesse caso distorcer o futuro para imitar o Nika seria extremamente cansativo e por isso ela perde ainda mais rápido que o Luffy essa forma. Também pode ser uma combinação dos fatores. De qualquer forma, esse capítulo já tinha confirmado pra gente que não é como se ela fosse mesmo Nika, ela só tá usando a Toshi Toshi no Mi para imitar Nika, e como a gente vê aqui tem limitação de tempo, então não, a Bonnie também não tá quebrando todos os parâmetros da obra, apesar de que sim, ela tá muito apelona, porque só pelo fato dela conseguir entrar naquela forma Nika, a gente já sabe que ela tem uma força física absurda, até pelo tamanho, se a gente somar com o que a gente viu nesse capítulo mesmo, de que mesmo com aquele tamanho gigante, ela consegue usar o equivalente à terceira marcha e ainda revestir o punho de Haki, já é um ataque extremamente poderoso. Isso combinado com as outras habilidades dela só reforça aquela questão de que a Bonnie é sim um personagem extremamente apelão em One Piece. Agora voltando pro capítulo, a gente vê o gigante de metal emergindo da água e acertando um soco que até mesmo quebra o chifre do Gorosei. Isso enquanto ele lembra de um diálogo dizendo: escute, MF, quando a hora chegar. Então ele se questiona sobre essa hora. Esse diálogo é um pouco misterioso, a gente não tem muitas informações sobre isso. Talvez ele esteja se lembrando de algo que Joy Boy falou pra ele muito tempo atrás. Mas o capítulo se encerra com ele se questionando sobre essa hora e todos surpresos com a chegada dele. Por enquanto, pelo menos, eu tô acreditando nisso que eu acabei de falar, de que esse foi um diálogo dele com Joy Boy e ele tá se lembrando disso, talvez Emeth seja o nome desse gigante. E me parece que apesar de ser um robô, ele tem vida ou consciência em algum aspecto. Como exatamente é difícil de determinar, mas parece muito ser o caso. Enfim, galera, esse capítulo foi curto, mas teve muita coisa interessante. A gente viu o poder insano da Bonnie na sua forma Nika, ou a Bonica, né, como tem sido chamada. A gente viu o gigante de metal voltando e aparentemente ele vai ajudar o grupo do Luffy no próximo capítulo. E como eu falei, a gente tem quase uma confirmação de que os Gorosei não usam a Akuma no Mi. Esse final de Egghead tá muito insano e ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu tenho certeza que nos próximos capítulos a gente vai continuar tendo bomba atrás de bomba até acabar. Então já se inscreve aqui no canal se você não quiser perder as análises dos próximos capítulos. Deixa o seu like se você gostou, comenta aqui o que você achou desse capítulo, o que você quer ver nos próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.